Olá, começa agora mais um Pode Sim 93 e como sempre nós trazemos por aqui na número 1 do interior de Minas um convidado muito especial. Hoje é o Danilo Nonato. O Danilo, ele é controlador de operações de rádio e TV pela Roquete Pinto do Rio de Janeiro. Ele é radialista, locutor e gestor da rádio e TV UFOP. Então, vocês já podem aguardar aí um bate-papo muito bacana. Desde já, muito obrigada pela sua presença, Danilo, por nos conceder essa entrevista aqui hoje, essa conversa, na verdade, e também trazer um pouco de conhecimento e agregar ainda mais no nosso podcast. Oi, Magu. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado também ao Gustavo que está aqui com a gente. Magu, muito obrigado por participar aqui do Pode Sim 93, e onde nós vamos falar um pouco do rádio, né? Falar um pouco dessa maravilha chamada rádio, que já se estendeu, que está aqui no podcast, enfim, que está em várias plataformas. Isso mesmo, Danilo. E para a gente iniciar, eu quero que você conta para a gente como que o rádio surgiu na sua vida. Então, eu cresci ouvindo rádio, né? Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, mas ainda criança, né? Eu nasci em Ouro Preto e ainda criança, a minha mãe relatava que ali com 4 anos ainda eu chorava muito. E eu tinha alergia de um monte de coisa, alergia de lã, mas eu não falava direito, né? Então a coisa ficou muito complicada e eu demorei para falar. Mas a minha mãe observou que quando ligava um rádio próximo, aquilo me acalmava e eu ficava ali atento à música, ao que o apresentador, o locutor falava, enfim. Então a partir dali, ela disse que ligava aquele rádio pertinho ali e eu ficava sempre próximo. E aí, Magu e ouvinte, também consumidor aqui do podcast, eu ali já com 5 anos, 6 anos, e aí com 6 anos eu já tenho memória assim, de ouvir Rádio Globo, Rádio Tupi, a antiga Rádio Ouro Preto, né, que é hoje Itatiaia. E eu ouvi aquilo ali e comecei a achar fascinante o rádio. Música, informação, aquela coisa da criança, mas principalmente a questão do locutor falando. Eu vou estender um pouquinho aqui, mas a partir dos 9, 10 anos, eu tinha um rádio, né? Meu pai tinha um rádio que era um motorrádio de 4 faixas. E aí eu comecei a mexer, você tinha AM, FM e tinha mais 2 faixas ali. E eu comecei a mexer naquilo e eu comecei a ouvir rádios de outros países, outros idiomas. E aquilo eu fiquei apaixonado. Poxa, eu tô ouvindo coisa aqui de outro país, sei lá de onde que é isso, enfim. E foi um contato fantástico. Foi dali que eu comecei a ouvir as rádios internacionais. E eu tô falando em meados aí dos anos 90. A gente tinha acabado de sair da Guerra Fria. Então você tinha várias emissoras de rádio do mundo, né, transmitindo até mesmo em português. Então eu ouvi uma primeira rádio em português, falando de Paris, que é a Rádio França Internacional. E eu fiquei apaixonado com aquilo. Então foi um amor à primeira vista. A partir dali eu comecei a explorar mais as rádios AMs, FMs e também essas chamadas ondas curtas, né? E foi algo assim muito gratificante para minha vida, porque além de ouvir essas rádios, conteúdo musical, educação, eu aprendi muita coisa. Foi uma faculdade paralela, uma escola paralela. Porque eu ouvi a BBC de Londres, que aliás eu sou apaixonado pelo rádio inglês. Eu ouvi a Rádio China Internacional e consegui, no meu idioma, no português, aprender muita coisa. Porque essas rádios, elas tinham departamentos, redações imensas, onde elas falavam em português para vários países, entre eles o Brasil. E o que é isso, né? Uma rádio de um outro lugar do mundo falar em português. Era tudo uma questão geopolítica, onde aquele país tinha um interesse em mostrar cultura, em mostrar o seu lado político, né? Através das ondas do rádio. Era como se fosse uma internet hoje, era um Netflix. Né, tinha determinados horários, eu quero conhecer um pouco mais da Europa. Então eu ouvi lá um determinado programa na Rádio Suíça ou na BBC de Londres. Eu estudei um pouquinho de inglês na BBC,
onde ela tinha um programa que ensinava inglês diariamente, todos os dias, 5 minutinhos de aula de inglês. E eles enviavam pra gente, você escrevia lá para Londres, eles enviavam uma apostila, onde que pelo rádio você ia acompanhar. E isso vai muito de encontro, e aí eu não vivi, claro, mas vai muito de encontro com os primórdios do rádio. Porque como que o rádio nasceu aqui no Brasil, né? Como que uma emissora como a Rádio Mariana FM, como a Rádio FOP, enfim, como a Líder FM, como que essas emissoras chegaram até aqui, já que nós estamos completando quase 100 anos do rádio. O rádio nasceu no Brasil e eu sou muito feliz por trabalhar na empresa que foi criada pelo fundador do rádio, o Edgar Roquete Pinto. Para quem não sabe, Roquete Pinto era médico, antropólogo, um pesquisador, mas muito curioso. O Roquete Pinto, em uma dessas andanças dele, era um médico carioca, né? E uma dessas andanças dele pelo mundo, ele teve contato com o rádio lá nos Estados Unidos. E ele lia muito, consumia muito conteúdo também da imprensa. Ele tinha ciência dos primórdios do rádio na Europa. Então, o Roquete Pinto foi nos Estados Unidos, fez contato com uma empresa, a Westergal, que era uma empresa americana que produzia os transmissores de rádio, né? Transmissor de rádio é como se fosse o servidor na época para difundir informação. E o Roquete Pinto fez uma proposta. O Brasil vivia, em 1922, uma efervescência cultural, porque nós estávamos acerca da Semana de Arte Moderna, né? O Brasil tem, então, naquele 7 de setembro de 1922, uma primeira transmissão de rádio no Rio de Janeiro. Magu, há um outro grupo, eu ainda não pesquisei, mas há um outro grupo no Pernambuco, que é um estado maravilhoso, que eu amo, que reivindica a primeira emissora de rádio em Pernambuco. Mas isso é uma outra história. Vamos deixar para um outro podcast, para um outro programa. E aí o Roquete Pinto, ele chama essa empresa americana e liga no Rio de Janeiro, no 7 de setembro, no Rio de Janeiro. Em São Paulo acontecia a Semana de Arte Moderna, enfim, o país estava na efervescência. Liga lá no Rio de Janeiro a primeira rádio. Há relatos na internet, e aí quem quiser ir no YouTube e pesquisar a primeira transmissão do rádio, o Roquete Pinto, ou você ouve do próprio Roquete Pinto, umas gravações, que ninguém entendeu muito não. O presidente Epitácio Pessoa achou aquilo interessante, tal, mas aquilo não colou. Porque era uma barulhada, uma confusão no meio da festa do centenário da independência, que era o centenário da independência. O Brasil fazia 100 anos da independência em 22. E aí, ninguém entendeu tudo aquilo, mas um ano depois, meses depois, em 1923, o Roquete Pinto começou a bater na porta de algumas pessoas da elite carioca. Gente, nós precisamos de montar uma rádio no Brasil. Nós temos rádio já nos Estados Unidos, nós temos rádio na Europa, e esse país é muito grande, nós precisamos de uma rádio. E aí, com esses amigos do Roquete Pinto, eles conseguiram fundar a primeira rádio no Brasil, que é a rádio, que hoje é a Rádio MEC, que é a Rádio MEC, né? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eles conseguiram fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é a primeira rádio do Brasil. Ela nasce, e aí sim, oficialmente, em 23. Nós já estamos quase completando 100 anos do rádio no Brasil. E aí, Magu, é esse start que nós temos hoje, né, do rádio. Danilo, eu pegando o gancho na sua fala, você trouxe várias questões muito interessantes, né? De início você relembrou como que o rádio surgiu na sua vida. Você disse que desde criança você já ouviu o rádio, já teve contato próximo com o rádio, curiosidade. Teve várias inspirações, né, com outras emissoras, ouvindo até emissoras internacionais. E contou essa experiência de agora estar como coordenador de operações pela Roquete Pinto, sendo que ele foi uma das suas grandes inspirações, né, já que ele criou o rádio aqui no Brasil, trouxe o rádio para o Brasil. E uma coisa que eu achei interessante é que nessa trajetória toda, você pôde perceber as mudanças no rádio, né? Nós tivemos aí
desde a época do surgimento até hoje, no ano 2021, ainda mais no meio de uma pandemia, muitas coisas mudaram. E eu queria saber de você, quais foram essas principais mudanças? Então, volto lá em 23, 24, para a gente fazer um link agora. Por que nasce o rádio no Brasil? A rádio do Roquete Pinto, para fazer educação à distância. A rádio tinha um papel de fazer EAD, o que hoje nós temos, a universidade à distância. Esse era o papel do rádio. Fazer comunicação à distância, ensino à distância. Tinha uma outra rádio, que nasce um pouquinho depois, que é a rádio do avô da Regina Casé, do Ademar Casé. Esse tinha uma ideia mais chacrinha, Faustão, de fazer programas de entretenimento, tocar música. O Roquete Pinto queria uma rádio que tocasse música clássica. O Ademar Casé achava aquilo muito duro. E o Ademar já... Olha, eu quero uma rádio, a Rádio Clube do Rio de Janeiro. Eu quero uma rádio que vai tocar música e que pode chamar o cara do samba, que pode chamar o cara lá do morro pra vir cantar aqui, enfim. E eu quero entretenimento, eu quero programa de auditório. E aí depois nasce a Rádio Rio de Janeiro, é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí vem a Rádio MEC e tal. Mas o que eu penso com tudo isso? Magu, o papel do rádio, hoje nós temos várias opções de rádio, né? Eu ouço a Rádio Mariana FM, eu tô no carro, eu tô em casa, eu ouço um pouco, até porque eu moro aqui em Mariana, então eu quero saber os acontecimentos da cidade. Eu tenho um carinho especial pela emissora, então você também, eu também ouço rádio porque eu gosto da rádio. Mas, além de tudo isso, o papel do rádio é informar e é educar, independente da classe daquela emissora. Aqui nós estamos numa rádio comercial, ela precisa de ganhar dinheiro para manter. A energia é cara, o custo do funcionário é alto. Todos nós sabemos, né, que o custo é muito alto para manter uma emissora. Então a rádio precisa de ganhar dinheiro. E você tem outras modalidades, como a nossa rádio, que é uma rádio educativa, que ela já tem um recurso público para ser mantida, para não necessitar de dinheiro da iniciativa privada, mas para conseguir ser uma outra rádio, com uma outra visão. Então, o rádio tem um papel de educar. Na pandemia, nós falhamos. Eu digo nós, rádios públicas. Na pandemia, na minha opinião, nós falhamos. Poderíamos ter feito muito mais. Principalmente ensino à distância. E aí não é só a rádio pública que falhou, não. A TV pública também falhou, na minha opinião. Todo mundo falhou um pouquinho. A própria... Aí já vou até para a iniciativa privada, já que as concessões são públicas. Toda rádio, toda TV tem concessão pública. A Voz do Brasil é obrigatória. Agora flexibilizou um pouquinho, você pode colocar às 9, às 8, enfim, mas ela é obrigatória ainda. Na pandemia, eu acredito que nós deveríamos ter uma plataforma, eu não sou pedagogo, então eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas uma plataforma de ensino para todo o país ali, através do rádio. Pelo menos 10 minutinhos daquele programa ali, que só fala de política, ele poderia estar direcionado para a educação. Né? Mas podemos nos aperfeiçoar. E por que você fala, Danilo, mas todo mundo tem internet? Magu, minha querida, todo mundo tem internet aqui em Mariana, lá em Ouro Preto, lá em Belo Horizonte. Eu conheço regiões no país. Eu já rodei 800 quilômetros no norte do país sem internet. Rodei o dia todo, saí 5 horas da manhã até 9 horas da noite, sem nenhum sinal de telefonia, nada. Existem regiões no Brasil que somente o rádio chega. Então nós precisamos de ter um compromisso no rádio conectado à educação. Na pandemia, uma matéria que bombou na internet é que na Bolívia, uma professora levava os alunos para um alto de uma montanha, e parece comigo, eu adoro subir montanha para ouvir rádio, mas na pandemia uma professora levava os alunos, aqui na América Latina, aqui do ladinho, para ouvir uma estação de rádio de uma outra região que tinha ensino, que estava ensinando. Aula de espanhol, aula de matemática, de química, de biologia através do rádio, porque não tinham internet. Então, é uma realidade, nós temos ainda eu não sei quantos milhões, mas nós temos milhões de pessoas neste país, ou que estão totalmente desconectadas, ou que têm internet ruim, que não
tem sequer a possibilidade de fazer um download, enfim, de ouvir um conteúdo de melhor qualidade. Então, o rádio tem esse papel ainda de educar e deve manter esse papel por muito tempo, né? Eu defendo que o rádio também seja uma plataforma de educação. Danilo, quando você mencionou esse caso da professora que levou os alunos no alto da montanha para ter acesso ao ensino, né, escutar o rádio, e você também disse ressaltou a importância do rádio, de chegar a lugares que a internet não chega, eu quero trazer um assunto para você aqui que eu escutava muito na época que eu cursava jornalismo, que era assim, uma hora o impresso e o rádio vão acabar. E chegou a internet. Você acha que é possível isso ocorrer ainda? Não, isso é lenda. Isso é lenda. Leite com manga. O rádio não vai acabar. Até porque nós temos ouvintes do outro lado. O Brasil fez uma manobra extremamente sem pé, sem cabeça, de acabar com o rádio AM, migrar as rádios AMs para o FM. Moral da história. Eu tenho dados de pessoas que estão no meio de radiodifusores, que parte das emissoras no interior que migraram para ondas... Tem aqui em Minas, tem uma rádio até que fechou. Ela saiu do AM, foi para FM e fechou. Porque ela não conseguiu pegar aquele público, pegar aquela plataforma de rádio popular e levar para o FM, porque o FM exige mais, né? É interessante, se você puder explicar a diferença do AM e o FM. Olha, assim, para o ouvinte, eu acho que pouco, assim. Por que eu acho pouco? Porque você acaba fidelizando com aquela emissora. E a gente tem emissoras que conseguem fazer múltiplas plataformas. Mas o rádio AM, aquele do interiorzinho, lá do interior, nós estamos no interior, né? Mas imaginando aquela cidadezinha lá afastada, aquele locutor, ele tem todo um cuidado, ele conhece os problemas da cidade, ele abre o microfone para os problemas ali do bairro, a nota de falecimento, a ajuda ao próximo. Quando vai para o FM, alguns radiodifusores têm a ideia que quando você vai para o FM, você tem que ser Jovem Pan, não sei, aquela coisa toda, muito... E aí você acaba perdendo aquele ouvinte primário da emissora, né? Então, essa que é a situação. Posso atender aqui? Claro. Porque tá... Acho que é essa menina. Vamos lá? Então, Onde que nós estávamos? Você estava falando da diferença do AM e do FM. Uhum. Eu vou só dar uma resumida nisso aí. Aí você pode ir para a próxima pergunta. Beleza? Vamos lá? Pode ir. Tá gravando. Então, Magu, a rádio AM, ela tem aquela característica bem do interior, né? Ela fala ali para dona de casa. Não que o FM não tenha isso. Não. Mas ela consegue abrir o microfone e manter aquele microfone aberto, porque já é uma característica também do ouvinte. E aí, quando você pega essa rádio, leva ela pro FM, e pior, quando você enlata ela dentro de uma rede, vou colocar na rede Transamérica, na Massa, que são as famosas bandeiras, né? Vou trazer essa bandeira aqui da Massa FM, ou da Transamérica, ou da Jovem Pan para a minha rádio. Aí acabou, aquela rádio perde a característica do local, né? E você tá matando... E outra coisa, o AM, uma rádio AM, ela pega num raio ali de 100 km, mesmo com baixa potência. O FM não. O FM tem a sua limitação de antena. Para uma rádio FM ir muito longe, você tem que ter muita potência, que também tem o custo da energia elétrica. Então, tudo isso é muito complicado. Eu acho que nós estamos matamos uma banda muito boa. Nem todas as emissoras vão migrar do AM para o FM, mas essa que é a realidade. Então, eu não acredito no fim do rádio. Eles falavam que o cinema ia acabar. Não, nasceu aí o Netflix, que eu sou apaixonado com Netflix. E nem por isso eu deixei de ir ao cinema. Por exemplo, assim que tiver condições sanitárias, eu quero assistir o 007, que vai sair agora, no início de outubro, Sem Tempo para Morrer. Eu não quero assistir em streaming. 007 é um filme para assistir no cinema. Então, enquanto existir um cinema, eu vou no cinema assistir um filme no cinema.
O humano, nós estamos presos há quase 2 anos em casa, né? O humano precisa, né, de sair, de ter contato com as pessoas, de ir no cinema, num shopping, numa praça de alimentação, no jardim aqui em Mariana. Isso é uma necessidade. Então eu não acho que o rádio vai acabar, não. Eu não acho que o cinema vai acabar, não. Vamos reinventar. As coisas estão se reinventando. E nós estamos fazendo rádio aqui. Isso aqui é podcast, mas é rádio. A pessoa pode nos ouvir quando quiser, né? Quando puder. Não necessariamente meio-dia, 5 horas da tarde. Não acredito no fim do rádio. Quanto ao impresso, eu tenho Kindle, já ouviu falar? Kindle, da Amazon. Quem não tem, olha, pesquisa aí, Kindle Amazon, eu fazendo propaganda para Amazon, olha que tristeza. Rodrigo vai mandar fatura para mim e para Amazon. Mas eu, por exemplo, eu moro num apartamento pequeno. Eu não tenho condições de ter uma biblioteca imensa. Então eu tenho alguns livros que eu gosto, como pesquisa, a Torá judaica, o Alcorão, a Bíblia, eu tenho lá na minha casa. Tem outros livros do rádio, enfim, alguma coisa até de medicina, que eu gosto também, de ciência, neurociência, que eu, enfim, leio, consumo um pouco e tal, tecnologia. Eu tenho lá uns 20 livros só, pronto. E os outros estão no meu Kindle, que eu consigo levar para onde eu quiser e eu não tenho espaço físico. CDs, a mesma coisa. Eu tinha muito CD. Hoje eu tenho poucos CDs, os outros eu doei, vendi, mas eu tenho tudo guardado no HD. É uma tendência, mas não quer dizer que você vai matar o passado, né? E o rádio vai continuar muito firme. O rádio completa 100 anos agora, na primeira transmissão ano que vem, em 22. E em 23, sim, 100 anos efetivamente da primeira emissora. E não tem nem sinais de fim do rádio. Pelo contrário, toda hora está saindo uma concessão de rádio nova para o país. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, é essa proximidade que o rádio tem com o ouvinte. Porque eu percebo que você é gestor, né, da rádio e da TV UFOP. Há uma diferença entre o rádio e a TV, né? Eu gostaria que você explicasse essa diferença e também me dissesse por que o ouvinte ele se sente mais próximo do rádio do que o telespectador se sente da TV. Ou isso é coisa da minha cabeça, às vezes eu tenho essa sensação. Nossa, que pergunta, viu? Então, vou começar pelo rádio, né? É mais fácil. Magu, tem uma rádio católica chamada Rádio Aparecida, lá do interior de São Paulo, que agora ela saiu do AM, saiu das ondas curtas, só está no FM, e eles estão investindo muito em plataforma digital. Nas plataformas digitais, né? Mas, por muito tempo, várias rádios, a Rádio de Congonhas, que é aqui da Arquidiocese de Mariana, a Rádio Manhumirim, que também é de uma fundação lá de Manhumirim, e outras lá de Belém, Nazaré. Essas rádios e essas rádios, elas foram mantidas com dinheiro do sócio. Tinha sócio. O que é isso? Além da minha devoção pelo bom Jesus, ou pela Virgem Maria, enfim, eu também queria que aquela rádio fosse minha. Então eu depositava todo mês, e é assim que acontecia. As pessoas depositavam todo mês R$1, R$5, R$2 para manter aquela emissora. Chama até hoje, né? É chamado de Clube do Sócio. Ou seja, você tinha um grupo de pessoas que eram sócios daquela emissora. Por que eu tô contando isso? Porque o rádio, você consegue fazer parte daquela emissora de rádio. Quantas emissoras de rádio você já deve ter recebido? Telefonema do ouvinte. Papel do radialista é muito importante. Por quê? Porque quando você está no microfone, você é a voz daquela determinada cidade. Você representa quando você está no ar, quando o Matheus está no ar, quando, enfim, vocês estão transmitindo aqui na Rádio Mariana. Quem está ouvindo lá em Ouro Preto, lá em Ponte Nova, lá em Itabrito, opa, essa aqui é a Rádio Mariana, ou seja, você é a voz da cidade ali naquele momento. E as pessoas têm aquele contato. Muita gente ouve rádio porque gosta da voz do locutor, ou porque gostou da forma que a locutora,
daquele carinho, daquele contato. O que eu vejo é que nós, locutores, precisamos nos reinventar a cada dia, nos aproximar do ouvinte, vender o nosso produto, porque nós precisamos de vender a rádio, nós precisamos de vender lá o supermercado, a farmácia, a padaria, nós precisamos de vender, nós temos que produzir bons comerciais e temos que manter esse contato direto com o ouvinte. Hoje é até mais fácil pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, mas no passado era por cartas. Então, o rádio consegue, uma cidade como Mariana, como Ouro Preto, mesmo como Belo Horizonte, que é uma capital, mas aquele locutor ele consegue aproximar a emissora do ouvinte, porque esse que é o papel, você tem que aproximar a emissora do ouvinte, né? Criar um laço de fidelidade. A TV, e apesar de eu estar lá colaborando com os meus amigos da TV UFOP, eu tenho uma pequena experiência com TV. Eu sou locutor da TV Escola também, que é um barato, né? Eu tô no satélite e tal, isso eu acho muito legal. Mas a televisão realmente é muito... Ela tem uma forma pronta, né? Ela tem uma forma pronta. Você tem o jornal, você tem o programa de entretenimento, e aí exige muito da televisão. Eu acho que a TV está reinventando, e nós lá da TV UFOP já sacamos isso lá atrás, há muito tempo, que essas plataformas, YouTube, tudo isso, peraí, peraí. Bom, e plataformas como o YouTube, como o Netflix, seriam concorrentes da TV, né, ou das emissoras de TV, por uma simples questão. Você consome quando você pode. E a TV não, o Jornal Nacional é 8h30. Hoje a Globo demorou demais para atualizar, que ela precisava de migrar pro Globoplay. E o Globoplay ainda é difícil, né? Não sei se você tem e tal. Eu tive uma pequena assinatura ali por um período, eu achava duro o Globoplay, para Netflix e não são todas as pessoas que podem ter acesso, porque né? É caro, né? Então, a TV ela já tá tudo ali, preparado, né? A TV trabalha com o tempo. Nós estamos gravando um podcast, esse aqui é atemporal, mas eu vou citar. Ontem, no domingo, né? No dia 5, o jogo do Brasil e Argentina. Aí deu uma confusão lá, porque os caras vieram do Reino Unido, deveriam passar por uma quarentena de 15 dias, e a AFA furou a quarentena, e os caras estavam em campo, a Anvisa tirou. A Globo ficou totalmente perdida, ela não tinha o que colocar no ar, porque ela preparou tudo para colocar o Domingão com o Hulk num determinado horário. E aí teve que pegar um filme lá, primeiro DVD que passa, pega aí um DVD, coloca isso aqui, porque a televisão ela é muito formada ali por... O rádio não, o rádio você consegue uma certa flexibilidade. A TV não. É uma característica da TV brasileira. Há lugares no mundo que a TV é mais solta. Na Inglaterra mesmo, eu vejo a TV um pouco mais solta. A TV lembra o rádio um pouquinho, né? No Brasil não. No Brasil a TV é um pouco dura ainda, com seus horários, enfim, ela não tem uma certa flexibilidade, principalmente a TV aberta. Nós que fazemos TV educativa, TV pública, a gente consegue brincar um pouco com essa programação. Eu falo que até brincar mesmo um pouco com essa programação. Mas a TV comercial não, realmente é muito difícil. Muito difícil. Isso, a prova foi agora, 2021. O jogo não aconteceu e a Globo teve que colocar um filme totalmente sem pé, sem cabeça. Criaram lá uma sessão, um cinema, assim, de última hora, porque ela já é totalmente programada pelo tempo. Danilo, uma coisa que você trouxe na sua fala anterior também, você citou que existem 3 tipos de rádio, né? 3 tipos de emissora, que é a comunitária, a comercial e a educativa. Isso. Você hoje é gestor de uma rádio educativa. Eu gostaria que você trouxesse para a gente a diferença entre essas 3 rádios e quais são as maiores dificuldades de se manter uma emissora de rádio, independente da sua área, se ela é educativa, comercial, ou se ela é comunitária nos dias de hoje. O custo é alto para fazer rádio.
É assim que nós falamos, vou fazer rádio, né? Para manter tudo isso aqui, o custo é muito alto. Vamos começar pela comunitária. A rádio comunitária, ela tem uma limitação de potência de 25 watts, ou seja, a rádio comunitária, ela foi... aqui em Mariana, nós temos uma que eu ouço também muito, que é a Primeira Capital, lá da minha querida Passagem de Mariana. Aquilo é um exemplo de rádio comunitária. Ela traz ali a mensagem do pastor, de Passagem, do padre. O locutor fala para a dona de casa lá de Passagem. Ela tem essa característica. Ela é uma rádio ali de Passagem. Pode até pegar em outras regiões, mas ela tem toda a característica daquela região. E ela é uma rádio exatamente isso. Porque em alguns momentos, o que nós aqui da comercial, ou nós lá da educativa não podemos, a comunitária pode suprir aquela demanda ali local. Né? Então, ninguém é inimigo de ninguém tá para derrubar ninguém, de forma alguma. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu ouvinte num determinado momento. Né? Então, a rádio comunitária, ela vive de apoio cultural, que é aquele recurso ali da comunidade, para manter aquela emissora de até 25 watts. Né? E a rádio comunitária, ela tem uma característica de problemas igual nós lá da educativa e aqui na comercial, que é o ECAD, que é o recurso que você tem que pagar pela obra do autor, é o gasto alto de energia elétrica, é muito alto a energia elétrica, isso tem um impacto direto na emissora de rádio. Então a comunitária ali é para atender aquela determinada comunidade ali, os anseios ali daquela população em torno da rádio, ali, 3, 4 quilômetros em torno da rádio. A educativa, ela já tem esse papel de informar com informações da área da saúde, da educação, da ciência. E no nosso caso, como nós estamos dentro da universidade, a rádio da UFOP, ela se torna também uma extensão, né? Ela leva o conteúdo, ela leva o conhecimento da universidade para a população. Então ela é um enlace entre academia e o povo. A comercial, além de fazer tudo isso que as outras fazem, que a rádio comunitária faz ali para aquela pequena comunidade, a informação, a educação, mas ela tem essa característica também da potência ser superior e o custo também é bem superior da rádio comercial. E a rádio comercial, ela é aberta para a venda de publicidade. Né? A educativa, ela não pode vender também, nós não podemos sair vendendo, nós podemos criar projetos. Aí eu vou criar um programa X, um determinado programa X, e esse programa ele pode receber um subsídio ali da iniciativa privada, da prefeitura, do estado, da federação, mas num projeto, algo assim pensado, né? Um programa pensado. Nós vamos falar sobre aleitamento materno, uma série, nós vamos buscar um apoio para produzir, mas assim, algo muito bem pensado, enfim, coisa que nem a Rádio FOP pode fazer, na verdade. Mas as educativas podem. É mais fácil. E a comercial, ela está aberta para vender o comércio e ajudar na economia da cidade. Porque a rádio também tem esse papel de ajudar na economia, de aquecer a economia da cidade. Então é isso. Basicamente, potência e classe. O que uma pode, a outra não pode, uma pode, a outra não pode. Mas no final, todas estão ali para servir a população. Danilo, tem um momento do nosso podcast que o Gustavo Ferreira, que é da nossa produção ali da comunicação, ele faz uma pergunta para o convidado do dia. E qual é a sua pergunta hoje, Gustavo? Alguma dificuldade, assim, da própria transmissão, algum problema que você já teve de contornar durante uma transmissão? Por exemplo, quando eu vou para um programa ao vivo, a Rubens já viu, eu tenho um problema muito sério em, às vezes, travar ou no que eu estou lendo, ou no que eu estou falando. Você já teve algum problema desse tipo, de esquecer o que você ia falar e teve tipo... Muitas. Meu Deus, é o que mais acontecia. Eu tô fora do ar já tem uns 6, 7 anos. Do ar mesmo, para apresentar. Continuo gravando, eu sou locutor de publicidade também, locutor comercial, enfim, eu continuo fazendo tudo isso. Mas uma vez eu entrevistava um ex-prefeito. E a pauta chegou, um ex-prefeito aqui de Mariana. A pauta estava prontinha para mim.
E a menina que trabalhava comigo no estúdio, ela fez uma limpeza no estúdio lá, porque tava cheio de papel, o prefeito tá chegando, aquela coisa toda. E levou embora as minhas perguntas. E aí o que aconteceu? O político entrou, sentou, nós conversamos ali, aquela coisa toda. O estúdio fechado. E começou o programa. E na hora que eu fui procurar no papel, na pasta, cadê as perguntas? E eu já tinha saudado ele, a gente começou. Não que as perguntas estavam preparadas ali, mas eu também tinha uma dificuldade de entender a realidade política daquele momento. Eu não estava acompanhando a situação política. Hoje eu acompanho mais a situação política, né? Eu gosto da ciência política, mas naquele tempo não. Estava começando, novinho. E aí foi uma loucura, um desastre, né? Porque hoje você chama um comercial e... sumiu a pasta, mas eu já tinha começado o programa. E o cara é bom de fala. Se o político fosse ruim de microfone, era fácil. Mas o cara era bom de fala. E aí foi assim, olha, foi ruim, foi muito ruim. Aconteceu outras. Aconteceu errar nome de música, errar hora. Errar hora é uma tradição do rádio, né? E hoje não, hoje eu acho que... Eu tô louco pra voltar pro ar. Eu acho que eu erraria menos hoje, bem menos, mas eu já errei muito. É normal, né? É normal, somos humanos, assim. É normal, né? Não tem jeito. O rádio é muito jogo de cintura, né? Principalmente no ao vivo, eu imagino. Agora, o rádio ele exige muita interpretação, né? Eu tô participando de uns encontros com os maiores locutores, publicitários e dubladores do Brasil. É um encontro semanal pela internet. Não é um curso, é um encontro. E eu ouço lá de um dos meus... um dos mentores lá do grupo é o dublador do Batman, o Márcio, que é mineiro. O Márcio Seixas. E ele fala, Danilo, você tem que interpretar, né? Porque eu sou muito travado. Mariana FM, agora meio-dia, eu sou muito travado ainda. E ele fala, você precisa interpretar. Porque quando você interpreta mais, quando você fala mais aos níveis de simplesmente programar algo que está na sua cabeça para falar, né? A probabilidade do erro é menor. Porque você está aqui, igual nós estamos conversando, batendo papo. Nós precisamos de passar isso para o ouvinte. O ouvinte espera isso de nós, né? Essa aproximação. Porque hoje nós temos uma concorrente pesada, que é a internet. Pegando o gancho da pergunta do Gustavo, né? Que ele fez você relembrar aí de alguns episódios inusitados como locutor. Eu queria saber, agora trazendo mais para o seu lado íntimo, assim, como que o rádio, né? E a locução mudou a sua forma de ver o mundo? Ah, Magu, mudou muito, porque, por exemplo, eu tô acompanhando, apesar de não falar nada em árabe, somente assalamu alaikum, mas eu tô acompanhando, por exemplo, o drama dos refugiados pelo rádio. Nós temos algumas rádios do mundo, e aí eu entro no site, leio um pouco, enfim, que são rádios assim bem direcionadas à questão dos refugiados. E eu vejo que Deus é muito bom, né, para nós, pelo dom da ciência, porque o Afeganistão agora mesmo tem uma rádio da Arábia Saudita que está transmitindo para o Afeganistão, onde eles recebem ali relatos de pessoas que estão desaparecidas fazendo isso pelo rádio. Consegui entender, li uma matéria em inglês. Então, o rádio tem esse papel de aproximar as pessoas. Outra situação pessoal que eu vou te falar a respeito do rádio é que eu acredito que nós estamos aqui por uma missão aqui na Terra. E fazer rádio é uma conexão para a sua evolução. Porque graças ao rádio, uma vez aconteceu algo lá na Rádio FOP muito interessante. Isso marcou. Nós tínhamos um programa lá que um determinado professor, esse programa era gravado,
mas o programa falava sobre saúde. Saúde da mulher, saúde para o homem, saúde da criança. E um senhor foi lá na rádio, procurou lá o nosso produtor, lá o Cimei, porque ele queria uma cópia de um programa que falava sobre uma doença. Uma determinada doença. E aí o Cimei, não, eu posso, mas o que o senhor está precisando e tal? Não, é porque o que a rádio fala aqui é exatamente o que eu sinto. Só que eu não consigo falar para o médico o meu problema. Eu quero levar uma cópia do programa para o médico ouvir, porque é exatamente essa dor aí que eu tenho. É isso que eu tenho. Essa pessoa, esse senhor, ele não conseguia traduzir aquela determinada dor que ele sentia. E ele ouviu o médico falando no ar, olha, você que tem a doença tal, ela é isso, aquilo, o tratamento é esse. Então ele pegou aquele programa para levar lá para o médico especialista. Então, isso vale a pena quando você faz rádio. Nós já tivemos assim, não aqui também, Mariana, mas nós já tivemos assim várias experiências na história do rádio, onde o rádio ajudou a salvar vidas, né? Então, o papel do rádio, na minha opinião, é educar e evoluir o melhor, fazer uma sociedade justa, né? Uma sociedade ainda melhor. Bom, Danilo, por mim, nós ficaríamos aqui mais tempo falando sobre o rádio. Eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada por conceder esse bate-papo aqui com a gente e também por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Magu, eu agradeço você, agradeço a nossa audiência aqui das plataformas da Rádio Mariana FM. Quero parabenizando você em nome de toda a equipe pelos 25 anos da rádio. E a Rádio Mariana é uma prova que o rádio não vai morrer, né? Nós estamos aqui gravando um podcast, editando um podcast, que é uma plataforma, né? Um rádio paralelo, né? É a Rádio Mariana, mas em outras plataformas. Então, que esses 25 anos se transforma em mais 25 anos e que devemos acompanhar as novas tecnologias e manter a nossa transmissão em 93.5 para toda a população de Mariana e região. Quero agradecer a você, ao Gustavo e a toda a equipe da rádio. Vida longa aqui para o Pod Sim 93. Muito obrigada, Danilo. E esse foi mais um Pod Sim 93. Curtam, compartilhem e vamos compartilhar sempre novas ideias. Um abraço, tchau, gente.